que a gente tem para estudar a identificação dos átomos. A identificação de coisas e pessoas por meio de números é muito comum em nosso cotidiano. Os automóveis, por exemplo, são identificados pelos números das suas placas, ou pelo número do motor, ou ainda pelo número de seu chassi. Já as pessoas são normalmente identificadas pelo seu RG, que é o número da carteira da sua identidade, ou ainda pelo número do seu CPF. O número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons constitui, assim, um dado importante para identificar um determinado átomo. Por isso, aqui nessa aula, a gente vai definir alguns conceitos que estão diretamente relacionados a esses números. Mas antes disso, é importante relembrar, e eu solicito para vocês também que revisionem em seus materiais didáticos a questão relacionada à evolução dos modelos atômicos. E conforme essa imagem que nós estamos vendo aí, ela representa o nosso entendimento de forma bem simplificada e meramente ilustrativa do nosso entendimento atual de átomos, onde nós temos um núcleo, que é uma parte menor no centro do átomo, onde eu tenho os prótons e os nêutrons, e eu tenho as camadas da eletrosfera, onde eu tenho os elétrons que estão distribuídos nessas camadas, ou níveis de energia. Então, esse é o modelo atual de átomo que nós temos. Sabemos ainda que, se a gente olhar essa tabela apresentada, nós vemos que a massa do próton é praticamente idêntica, e por isso está 1 aí é unidades arbitrárias, né? Só para dizer que elas são iguais. A massa do próton é igual à do nêutron, e a massa do elétron é muito menor. Ela é 1836 vezes menor que a massa do próton. O que quer dizer para nós que a maior parte da massa de um determinado átomo está concentrada no seu núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. É possível ver também pela essa tabela que o próton ele tem uma carga positiva, o nêutron não tem carga, por isso a carga é igual a zero, e o elétron tem uma carga negativa. Um conceito importante, quando a gente pensa na identificação dos átomos, está relacionado ao seu número atômico, que nós chamamos de Z. O número atômico, então, é o número de prótons existentes no núcleo de um determinado átomo. Num átomo normal, cuja carga elétrica é zero, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Se a gente imaginar o átomo sódio, por exemplo, que tem número atômico 1, 11, isso quer dizer que no núcleo desse átomo, ou seja, o átomo de sódio, existem 11 prótons e, consequentemente, existem 11 elétrons na sua eletrosfera, obviamente considerando, repito, o átomo neutro. Outro conceito importante é o número de massa, dado pela letra A. O número de massa é dado pela soma do número de prótons e de nêutrons, onde prótons é Z e nêutrons é N, existente em um átomo. Então, de forma, a gente pode fazer isso numa fórmula, dizer isso em termos de uma fórmula, que seria essa: A, que é igual ao número de massa, é igual a Z, número de prótons, mais N, que é número de nêutrons. Ok? É o número de massa que nos informa se um átomo tem massa maior do que outro átomo. Isso é lógico, pois apenas os prótons e nêutrons têm massa significativa, conforme nós avisamos no slide anterior. Porque a massa do elétron, por ser 1836 vezes menor que ambas, é considerada desprezível. Desta forma, nós chegamos também a um importante conceito que é o de elemento químico.
Elemento químico é um determinado conjunto de átomos que sempre apresenta o mesmo número atômico, C. Então, átomos de um mesmo elemento químico sempre vão ter número atômico em comum. Veja que o número atômico ele é muito importante, pois ele identifica, sim, o elemento químico. Assim, quando nós falamos no elemento químico sódio, estamos falando de átomos sempre com número atômico igual a 11. De forma geral, temos essa notação, onde X é o símbolo do elemento químico, A, geralmente na parte superior ao lado do símbolo, é o seu número de massa, e Z, geralmente na parte inferior, perto do símbolo, é o seu número atômico. É importante a gente falar também do conceito relacionado à palavra íons. Olha, quando a gente pensa em átomo neutro, é aquele que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, carga positiva nós entendemos como próton e carga negativa nós entendemos como elétrons. No átomo neutro, então, número de prótons é igual ao número de elétrons. Já nos íons, eu tenho número de prótons diferente do número de elétrons. Eu posso ter mais prótons que elétrons ou posso ter mais elétrons que prótons. Vejamos. Nesse caso, nesse esquema aqui, nessa primeira imagem, veja bem que o átomo neutro de cloro está recebendo a setinha do elétron chegando nele, está recebendo, então ele está ganhando um elétron. Se ele está ganhando um elétron, ele está ficando com uma carga negativa. Então, um átomo que recebe elétrons e fica negativo, ele é chamado de ânion. Nesse caso, o átomo neutro cloro se transformou no ânion cloreto. Já nesse segundo caso aqui, veja que a setinha no átomo de sódio zero, sódio neutro, a setinha está saindo, ou seja, ele está perdendo carga negativa, está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, ele vai ficar o quê? Positivo. Se perde um elétron, fica com uma carga positiva. Nesse caso, nós temos o cátion sódio. É importante ressaltar aqui que os tamanhos dos átomos aqui e as cores estão fora de escala. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Mas não representam os tamanhos reais dos átomos e de seus íons. Então, examinando o número atômico, o número de nêutrons e o número de massa de diferentes átomos, podemos encontrar conjuntos de átomos com um ou outro número igual. A partir daí, surgiram alguns novos conceitos que passamos a definir. Um dos conceitos é isótopos. Iso é um radical referente a igual. Topos, veja bem que o P é referente ao número de prótons. Então, são átomos que têm o mesmo número ou igual número de prótons e diferentes números de massa. Repare que, nesse exemplo aqui, nós temos, na primeira linha aqui, destacado, isótopos do hidrogênio. Quer dizer que todos têm o mesmo número atômico. Lembra da ideia de elemento químico? Há átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, todos eles são átomos que pertencem ao elemento químico hidrogênio. E são isótopos. No entanto, eles têm números de massa diferentes. O primeiro isótopo do hidrogênio tem número de massa 1, o segundo, número de massa 2, e o terceiro, número de massa 3. O que significa isso? Significa que eles têm número de nêutrons diferentes. O primeiro isótopo não tem nêutron em seu núcleo, o segundo isótopo tem um nêutron, porque número de massa menos número de prótons é igual ao número de nêutrons, então 2 menos 1 é igual a 1, e o terceiro isótopo do hidrogênio, com número de massa 3, ele vai ter 2 nêutrons em seu núcleo, porque número de massa 3 menos 1, que é o número atômico, ou o número de prótons, é igual a 2. Vimos em seguida a questão dos isótopos, os exemplos dos isótopos de oxigênio, onde todos os oxigênios
Então, eu estou falando de um mesmo elemento químico, oxigênio, porque todos eles, os três, têm em comum o mesmo número de prótons, porém número de massa diferente. Consequentemente, número de nêutrons diferentes. O primeiro são 8 nêutrons, que é encontrado pela diferença, 16 menos 8. O segundo, 17 menos 8, significa que eu tenho a diferença aí, 17 menos 8 dá 9, né? Significa que ele tem 9 nêutrons. E 18 menos 8 para o último, 10 nêutrons. Ok? Outro conceito importante é o conceito de isóbaros. Iso igual baros, tem esse A aí, olha, que é uma ideia, que eu gosto de usar isso para gravar, que é um número de massa. Então, isóbaros são átomos com iguais números de massa, porém, eles vão ter diferentes números atômicos. Se tem diferentes números atômicos, são elementos químicos diferentes. Exemplo aqui, olha, onde eu comparo o átomo neutro de potássio e o átomo neutro de cálcio. Eles são elementos químicos diferentes, porque 19 é diferente de 20. No entanto, eles são isóbaros, porque ambos apresentam número de massa igual a 40. No segundo exemplo, eu tenho o cálcio, o escândio e o titânio. São números, apresentam números atômicos diferentes, por isso são elementos químicos diferentes. Obviamente, têm símbolos químicos diferentes. No entanto, tem o número 42 em comum. Esse número 42 é o número de massa. Então, isóbaros vai ter em comum o mesmo número de massa. Temos ainda o conceito relacionado a isótonos, onde iso igual, tônus relacionado, o N lá, olha, me refere a nêutrons. Então, são átomos que vão ter o mesmo número de nêutrons, porém, eles vão ter diferentes números de prótons e diferentes números de massa. Só vai ser igual ao número de nêutrons. A gente pode observar aí o caso do cloro e do cálcio. O cloro tem número de massa 37 e número atômico 17. A diferença vai dar justamente o número de nêutrons. 37 menos 17, 20 nêutrons. E o cálcio, 40 número de massa, 20 o número atômico, a diferença 40 menos 20 vai dar 20 também. Ambos, então, têm 20 nêutrons. São isótopos. Aqui nós trazemos para vocês alguns exercícios para a gente treinar o que a gente viu aí. Então, esse primeiro exercício, ele fala o seguinte: o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, é indicado na prevenção ou no tratamento da deficiência de cálcio no organismo humano. Quando o cálcio está na forma ionizada, ou seja, cálcio 2+, é o íon cálcio 2+, apresenta respectivamente. Olha, se a gente pegar, conforme essa imagem aqui é a tabela periódica, nós vamos ver que 20, conforme está aqui, olha, na tabela periódica sempre tem uma legenda com a localização das informações que estão relacionadas ao elemento químico. Esse 20 aqui, na legenda dessa tabela que nós estamos utilizando aqui, é o número atômico. Então, 20 é o número atômico, que consequentemente é o número de prótons. Certo? E se eu estou pensando em íons, o exercício quer saber a resposta relacionada aos íons cálcio, que é o cálcio 2+. Se ele é 2+, se ele tem a carga divalente positiva, significa que ele é um cátion, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons porque ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Ele perdeu 2 elétrons, por isso que ele ficou com carga 2+. Então, no átomo neutro tinha 20 prótons, 20 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, passou para 18. Então, a melhor resposta aí é aquela que fala que o Ca2+ vai ter 20 prótons, 18 elétrons e número atômico 20. Resposta letra E.
Esse outro exercício fala o seguinte: o átomo Q tem 36 nêutrons e é isóbaro do átomo R. Considerando que R mais 2, esse mais 2 é a carga desse cátion divalente de R, é isoeletrônico do átomo Q, identifique o número de nêutrons do átomo R. A melhor maneira de se fazer um exercício tipo esse é relacionar os esquemas. Então, olha, a gente apresenta aqui o Q com o número de massa A. O número de nêutrons eu coloquei aí entre o número de prótons, P, e o número de massa. Então, o número de nêutrons, 36. Eu criei um outro símbolo aqui para o elemento R, onde eu pus o número de massa A, porque igual ao número de massa A de Q, porque eles são isóbaros. Então, A é igual a A. O nêutrons, que é o que eu quero descobrir, e o número atômico, que eu chamei de Z. E um outro esquema relacionando o cátion divalente R2+, com o número atômico Z, porque R2+ e R trata-se de um mesmo elemento químico. Então, obviamente, eles possuem o mesmo número atômico. Conforme vocês podem perceber, no átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, para o átomo Q, o número de elétrons é igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Repare que prótons é dado pelo número de massa menos o número de nêutrons, que é 36. Então, a gente chega à conclusão que são os elétrons, é igual ao número de massa menos 36. Já para o cátion R2+, o número de elétrons é o seu número atômico menos 2. Por que menos 2? Porque ele perdeu 2 elétrons e por isso ficou com duas cargas positivas. Então, elétron é Z menos 2. Baseando-se na informação que as espécies R2+, e Q são isoeletrônicas, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons, eu vou igualar esse número de elétrons então, fazendo elétrons igual a elétrons. A menos 36, que é o número de elétrons de Q, é igual a Z menos 2, que é o número de elétrons de R2+. Fazendo isso, nós chegamos à expressão A igual a Z mais 34. Substituindo esse A igual a Z mais 34 na expressão do número de massa de R, que é o número de massa dada pela soma do número de nêutrons e número de prótons, nós chegamos à conclusão que Z mais 34 é igual a Z mais N, ou seja, número de nêutrons do átomo R é igual a 34. Resposta letra B. Nessa outra questão, nós temos o íon cálcio 2+, número de massa 40 e número atômico 20, e o átomo argônio, número de massa 40 e número atômico 18, apresentam o mesmo número de. Quer saber o que é igual entre eles? Olha, o cálcio, conforme eu falei, o número de massa está lá, a parte superior, ao lado do símbolo do elemento químico, 40. Número atômico está lá na parte inferior do lado do símbolo do elemento, igual a 20. Número de elétrons, como ele é um cátion divalente, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? É o valor da carga. Se a carga é 2+, é porque ele perdeu duas cargas negativas, perdeu 2 elétrons. Então, eu pego o número atômico e subtraio 2 dele. 20 menos 2, 18 elétrons. E o número de nêutrons é a soma, é a diferença entre o número de massa e o número atômico. 40 menos 20 igual a 20. Para o argônio, nós temos o número de massa, o 40, que está na parte superior ao lado do símbolo. O número atômico é o 18, que está na parte inferior ao lado do símbolo. Número de elétrons, como ele não tem carga, a gente entende que a carga é zero. Eu estou falando do argônio, átomo neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem número atômico 18, elétrons também é igual a 18. Número de nêutrons foi dado pela diferença entre o número de massa e o número de
prótons, 40 menos 18, 22. Então, podemos ver que o que é igual aí, entre as espécies, 40, número de massa, e número de elétrons, 18. Resposta, letra A. E, para finalizar, temos essa última questão, que fala o seguinte: o setor de medicina nuclear do país, cujos procedimentos para diagnósticos ou terapia utilizam radiofármacos, conta com 432 serviços de medicina nuclear. O CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, conta atualmente com 38 radiofármacos fornecidos para a área médica, entre eles substâncias com iodo 123 e iodo 131. Dessa forma, quer saber o seguinte: os átomos de iodo 123 e iodo 131 possuem. Olha, se a gente observar, aqui eu tenho o número de massa, o número atômico e o símbolo do iodo. E aqui eu tenho o número de massa, o símbolo do iodo e também o seu número atômico. Ou seja, eu estou trabalhando com isótopos aqui, são isótopos, porque eles têm o mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. Para o primeiro isótopo, a gente observa que o número de massa é o 123, número atômico é esse 53, número de nêutrons é dado pela diferença, 70. Já para o segundo isótopo, o número de massa é esse que está apresentado na parte superior, ao lado do símbolo, 131. Número atômico é o 53, que está na parte inferior ao lado do símbolo. Número de nêutrons é dado pela diferença, 131 menos 53, 78. Dessa forma, nós chegamos à conclusão que a melhor resposta é a letra B, porque fala que eles possuem o mesmo número de prótons, ou seja, 53 para ambos, é o mesmo elemento químico, e diferentes números de nêutrons, consequência de apresentarem também diferentes números de massa. Então, a resposta, letra B. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Estudem mais, complementem o que a gente viu aqui e até a próxima aula.